Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à reunião da Seichonoye do Brasil. Sejam bem-vindos à minha casa. Muito prazer, para quem eu ainda não conheço, para quem não me conhece. Eu sou a Fernanda Negrão Chaves Caielli, e é com muita alegria que recebo vocês aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto que eu amo de paixão, que é a educação e educação da vida. Não sei se vocês já estão sabendo, mas as reuniões das quintas-feiras, elas são promovidas pela Superintendência dos Educadores da Seichonoye do Brasil. Então a gente tem como eixo principal falar de educação. E educação sobre a ótica da Seichonoye, a educação da vida. Então, estou imensamente feliz assim, com essa oportunidade da gente conversar um pouquinho hoje. E o nosso tema, então, é a educação da vida, o crescimento e o desenvolvimento da criança. E os livros-textos que vão nos nortear, durante o estudo de hoje são Ensinando e Disciplinando os Filhos, do professor Keio Kanuma, que é um educador fantástico, que nos traz relatos, nos traz estudos, assim, ainda atuais, profundos e atuais. Ele foi ele relata, que sofreu na infância, sofreu quando jovem, e por isso se dedicou à educação dos jovens. Então, é riquíssimo, o estudo que o professor Kanuma faz, e hoje a gente vai utilizar, então, Ensinando e Disciplinando os Filhos. E complementar esse estudo com o livro da nossa querida professora Kátia Metransaita, que já se encontra no plano espiritual, mas deixou esse legado para a gente através desse livro, Vivências em Educação. Ambos os livros vocês podem encontrar na livraria sni.org.br. Lá também tem uma variedade imensa de livros, inclusive livros sobre educação, tá? Mas então, sejam bem-vindos e vamos iniciar no nosso estudo, vivificar aqui o nosso tempo, falando aqui sobre educação. Antes de entrar no tema propriamente dito do desenvolvimento infantil, eu queria fazer um comentário com vocês, Essa semana eu estava conversando com um grupo de amigos, virtualmente, é claro, porque hoje é a situação que a gente se encontra, E aí foi inevitável o comentário dessa situação que vivemos atual.
E aí começou assim, um comentário mais acerca do comportamento das pessoas. Então, enquanto a gente vê, né, muitas pessoas se solidarizando, se mobilizando para ajudar os outros, pessoas que, né, fazendo de tudo assim para ser útil, nós também percebemos bastante pessoas que parecem que estão negando o que está acontecendo e não se solidarizam, né, com a dor do outro. Então começam a fazer festas, né, não respeitam muito o vizinho, os amigos, acabam às vezes se reunindo num grupo grande de pessoas, deixam de seguir algumas instruções, né, de normas de segurança, deixam de colocar máscaras, não respeitam às vezes aquele distanciamento na fila, brigam no supermercado porque um quer entrar sem máscara, o outro daí não pode, causam até às vezes um constrangimento. E diante desse todo comportamento que eu nem preciso enumerar mais, o comentário final do grupo foi: nossa, falta educação. E que educação é essa que falta, que a gente está falando, ou que o grupo ali comentou, né? Na verdade, acho que falta empatia, né? Falta se colocar no lugar do outro. E quando que a gente aprende essa empatia, esse se colocar no lugar do outro, esta vontade de ser útil? Preferencialmente na infância. Então, por isso, tantos livros falam da importância da educação e na Seitinoye não seria diferente. Então, a gente usa o termo educação da vida, educação do Filho de Deus, já afirmando categoricamente que todos possuem dentro de si, né, a capacidade de ser filhos de Deus, os atributos de Deus, mas em forma latente, em forma de potencialidade, né? Ela precisa ser extraída, precisa ser manifestada. E é nesta troca com o meio que essa capacidade vai sendo extraída para se manifestar, para se expressar. E aí entra o papel fundamental dos educadores, dos pais, né? Para que este Filho de Deus, ali em potencial, se manifeste. Então, quando a gente diz falta educação, falta essa educação, com as palavras do professor Kanuma, falta a educação correta, a educação de valores. Né? E o professor Kanuma diz assim que existem duas ações que norteiam o modo de educar. E se essas ações forem tomadas, a criança será feliz e será um adulto feliz. Olha que interessante. Então ele diz: a primeira ação é disciplinar da maneira correta. E a segunda é educar de maneira a estimular o dom, a estimular o talento, a estimular a capacidade latente da criança. E aí a gente, enquanto educador, enquanto mãe, enquanto pai, deve estar se pensando: que disciplina, qual será essa maneira correta? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Felizmente, ele vai aqui discorrendo, conversando com a gente, para a gente ir se identificando e entendendo essa correta maneira de educar. Então, para a gente ter conhecimento dessa disciplina correta, é importante a gente compreender os sentimentos, os nossos sentimentos, mas principalmente o sentimento das crianças, né? Perceber o que a criança está apresentando à nossa frente, como que ela está se sentindo e que pensamentos e sentimentos que a gente tem em relação àquilo que está sendo apresentado. Quais são as nossas expectativas? Qual é a nossa visão de educação? Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, o que é uma criança bem educada? Será que é uma criança quietinha? Será que é uma criança
obediente no sentido, tudo que a gente pede ela faz, concorda? Será que é uma criança que se coloca? Pense bem, vamos ver. Então vamos ver aqui ao longo do nosso estudo se é isso mesmo, né? Porque talvez seja essa a nossa expectativa, no nosso imaginário seja isso que a gente tem como referência de, olha, é uma criança bem educada. Será que de repente isso não é apego aos nossos próprios padrões, apegos ao que é correto? Então, o professor Kanuma já começa nos levando a esse tipo de reflexão. E diz assim também: a educação dos filhos é, portanto, a educação dos pais. Né? O mesmo a gente pode dizer aqui em relação do professor com o aluno. É uma via, né, de mão dupla. A gente ensina, mas a gente aprende muito. Os alunos são nossos mestres, os nossos filhos são nossos mestres. Né? A gente tem muito a aprender. No ciclo de estudos de educação da vida, a gente começa pela reeducação do adulto, pela nossa própria reeducação, para depois educar o outro. Então é esse olhar para dentro, para depois a gente educar o próximo. E isso começa com a gente entendendo os sentimentos, a nossa expectativa com relação aos nossos filhos, aos nossos adultos, ao que a gente pensa até sobre a educação e sobre, consequentemente, a felicidade. A felicidade dos nossos filhos está diretamente ligada à nossa felicidade, a felicidade dos pais. Quando os pais estão felizes, os filhos também estão felizes. Então, felizes, mas felizes, não felizes porque estão ganhando coisas materiais, né? A gente não está falando da matéria, felizes porque tem tudo que os cerca, felizes no sentido do mimar. Hoje a gente vê, de certa maneira, que um filho, não sei nem se existe essa palavra, filiocentrismo, tudo girando em volta dos filhos. Né? A pessoa chega na casa, a criança está brincando na sala, em vez da criança sair para o adulto ficar ali conversando, para a gente bater papo, às vezes a gente tem que pedir licença para a criança. Não, ele está jogando e fica lá fazendo barulho, atrapalhando aquela reunião de adultos. Então isso a gente fala, olha, será que a gente não está invertendo? Né? Obedecendo a criança, consultando a agenda da criança, consultando se ela quer ir. Claro que a gente tem que considerar o sentimento, considerar a opinião, mas não fazer só o mundo girar em torno do filho, porque dá aí o que a gente já está vendo. Pessoas sem se colocar no lugar do outro, sem habilidade para lidar com limites, para lidar com adversidades, né? Sofrendo quando recebem o primeiro não, que acontece na vida quando vão mais na adolescência namorar e se sentem rejeitados, não sabem o que fazer com isso, porque não aprenderam, né, na infância a lidar com esses limites. Então esta disciplina que o professor Kanuma fala da felicidade dos pais, da felicidade dos filhos, é ali o que o professor Masaharu Taniguchi trazia como o equilíbrio da educação do açúcar e do sal, ou do sal com açúcar, né, do equilíbrio do amor com a sabedoria, né, do aconchego, da compreensão dos sentimentos, mas com os limites. Né? Então vamos lá. Por isso que talvez a gente entender um pouquinho de cada fase de desenvolvimento nos ajude a colocar esses limites e entender o que a criança está manifestando naquele momento. E quando que então a gente começa a educação da criança, dos nossos filhos? O que vocês acham?
Vamos ver o que o professor Kanuma diz pra gente e a professora Kátia Mitransaita, aqui na página 41, diz pra gente: quando inicia? No momento em que a mãe descobre que está grávida. Até mesmo, aí a professora Kátia coloca, até mesmo antes da gestação, quando a mulher já sonha em ser mãe, já começa esse processo de educação. Porque é aí que a gente começa a pensar nas nossas expectativas e no que a gente espera e no que a gente vai oferecer para os nossos filhos. Então, descobriu que está grávida, imagina em ser mãe, já tem que envolver numa vibração de amor, né? Porque o filho já começa a receber não só da mãe, mas do pai, dos familiares. É preciso, o professor Kanuma usa um termo tão bonito, é preciso que os pais bendigam a gravidez, bendigam a chegada daquele filho, quer dizer, que acolham, né, a chegada, porque já começa a sentir dali a própria vibração e ali começa o processo de educação. Então diz, comece a direcionar boas palavras. Estou aqui lendo o livro na página 38. Tá? Todas as vibrações do casal se refletem no feto e ele virá ao mundo com essas gravações mentais que serão as primeiras da sua mente consciente, pura e imaculada de até então. Desde o início da concepção, né, ele receberá a influência daquele casal que o escolheu para seus pais. Receberá influência genética, psicológica, emocional e espiritual. Então é muito importante dizeres do tipo: meu filho, você é forte, é saudável, é perfeito, é alegre, é inteligente, é harmonioso, é amoroso. E quais qualidades você sentir que vieram ao seu coração, né? Obrigada a Deus, obrigada antepassados, obrigada marido. Então, e harmonizando esse ambiente. Obrigada meus pais. Tão bonito aqui, está na página 41, tá? Do livro Vivências em Educação. Então, a influência desta vibração dos pais já para aquela criança antes mesmo dela ter nascido. Então, ele diz, leia boas palavras, ouça boas músicas, né? Converse com seu filho desde sempre. Que a criança já vai recebendo dali essas palavras, esse sentimento, esse acolhimento e esse direcionamento, né? Então, nascendo, aí já nasce o bebê. Nasceu, ele já é guiado pela sabedoria inata, pela sabedoria divina. A gente não precisa falar, desenvolva olho, desenvolva ouvido, desenvolva... Não, isso é natural. A nossa parte é direcionar e acolher. O professor Kanuma faz uma fala interessante, que está na página 149 do livro, a respeito do choro do bebê. Então ele fala, é o óbvio, gente, mas que às vezes a gente como mãe, na hora, a gente acaba ignorando. Então ele fala, gente, é o jeito do bebê se comunicar. Ele vai chorar. Ele vai chorar até para entender, para conhecer a sua própria voz. Então é importante que a mente das mães, dos familiares esteja calma para perceber e discernir esse choro. É um choro de dor? Alerta, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes é uma fralda que está molhada, o bebê está incomodado. É um chorinho de fome? Então, está na hora, vamos amamentar, vamos dar de comer para o bebê, mas não se desesperar a qualquer choro, né? Não pegar a criança já correndo a qualquer choro, para ir já disciplinando a criança para não mimar demais e nem negligenciar demais, que ele falou, os extremos são ruins, né? Deixar a criança chorando por muito tempo, só porque dizendo que é mimo, né? Ele diz assim, tem gente que fala, que diz assim, que foi de propósito, né? Foi só eu me deitar, foi só eu sentar para comer e a criança começou a chorar, parece que ele faz de propósito. O bebezinho recém-nascido não, né? Ele nem percebe que existe
o mundo à sua volta. Ele vai se expressando mesmo. Então é importante primeiro se acalmar e conhecer o que esse choro quer dizer. Interessante, né? A gente sabe, é o óbvio, mas é importante a gente refletir sobre isso. E no primeiro ano de vida, gente, o desenvolvimento da criança é absurdo, é fantástico. Se a gente pode comparar aqui as sinapses, né, que vão sendo formadas, as relações aqui, os neurônios que vão sendo conectados. A gente pode fazer uma comparação com uma cidade, quando no finalzinho da tarde, que começa a acender uma luz ou outra, a gente vê uma luz aqui, outra luz ali, então são as conexões que a criança está fazendo, de repente anoitece e acende tudo. Essa é a beleza do desenvolvimento nessa fase. Então é importante a gente estimular a fala, conversando. Tem muita gente que diz, mas o bebê nem entende o que está falando. No início ele entende o tom de voz. A gente falar com um tom de voz calmo, sereno, suave. Mas aos poucos ele vai se apropriando do vocabulário, né, durante esse primeiro ano de vida, até 2 anos, e vai construindo esse vocabulário. Como vai se conectando com as emoções. Então a gente pode também nomear as emoções. Tudo bem, você está irritado agora, mas eu já estou te trocando. Tudo bem, olha, já entendi, você está com fome, só um momentinho, você já vai comer. Porque ao nomear o que a criança está sentindo, ela vai crescendo, aprendendo também a discernir suas próprias emoções. 1 ano também, por volta desse período, a gente olha que fantástico, né? A criança engatinha, começa a se equilibrar, para até às vezes 1 ano e pouco para começar a andar. Então tem todo um desenvolvimento motor aí, também maravilhoso, e vai percebendo o mundo através do tato. Põe a mão, mão na boca, do tato para a boca. E a gente aí fica um pouco desesperada, não querendo que a criança coloque a mão na boca, principalmente nesse momento. Mas é a forma primeira dela conhecer o mundo, né? E depois isso vai mudando. Então a gente tem que direcionar com sabedoria para não incentivar demais e também não privar, fugiu a palavra, gente, mas também para não proibir, né? Para não impedir, porque isso faz parte do desenvolvimento da criança. Deixa eu me achar aqui na página, estou na página já 52, tá, gente? Depois vocês leiam com calma, que é uma leitura deliciosa. Então a gente diz que nessa fase do bebezinho, a criança nem percebe direito o mundo à sua volta. É chamado até de egocentrismo, porque ela chora, ela incomoda mesmo, ela não tem a menor cerimônia em atrapalhar, entre aspas, porque ela não percebe o outro. Ela começa do primeiro para o 2º ano de vida a entender que ela é separada do outro. Que eu sou eu, o outro é o outro, né? E aí, com 2 anos, ela já começa a ganhar essa percepção e essa independência com 2, 3 anos. 2, 3 anos, gente. Então eu começo a perceber, mas eu ainda estou focada em mim. A gente já tem aí, que interessante, crianças que já nascem assim com uma bagagem empática, assim um pouco mais aguçada e talvez já estejam sendo direcionadas corretamente nesse sentido, porque nós percebemos a criança que já começa a envolver um amiguinho. O amigo tá chorando, ele vai lá, não chora. Isso no maternalzinho a gente vê. Enquanto tem outros que estão irritadíssimos com o choro do amigo, tem aquele que vai acolher. É uma gracinha a gente já ir percebendo isso nas crianças, é muito fofo. Então eles começam a ganhar aqui uma independência, e porque já estão inclusive caminhando, correndo, pegando tudo que está ao seu alcance, e tem uma energia fantástica, né, gente? Eu me recordo uma vez que me chamaram numa escola
e falando, Fernanda, eu não sei o que acontece, a gente tem aqui uma sala com hiperativa, o que eu vou fazer com essas crianças todas? Tenho 8 crianças hiperativas. Eu falei, nossa, como assim? Deixa eu ver essa sala, né? Hiperativa, me fala um pouquinho mais, quem são as crianças, que idade? Ah, elas têm cerca de 2 anos e meio, 3 anos. Então eu falei, gente, elas não são hiperativas, elas são ativas. Criança é energia, criança é movimento, é corpo. Então, agora, vocês com os filhos em casa, percebam isso. A gente precisa gastar, deixar eles gastarem energia, colocar atividade física, né? Porque eles estão desenvolvendo toda a sua coordenação motora global, coordenação motora fina para escrever, e tem essa energia para brincar, para pular, e isso é pertinente, né, gente? Não dá para ficar quietinho, sentado o tempo todo, nem você, professor, se tiver essa expectativa, me desculpe, vai ter um momento de sentar, de contar a história, mas tem que ter um momento de brincar, de correr e de pular, que é porque criança tem essa energia toda, né? E deixa eu voltar aqui para o nosso livro, que a professora Kátia faz uma colocação também que eu achei bem especial aqui para a gente, com relação ao senso de responsabilidade e independência que começa a ser criado já nesse período. Então, quando a criança começa a sentir vontade e alegria em ajudar, mesmo você, professor, que ela pede, deixa eu ajudar, às vezes quer levar alguma coisa, quer ajudar um amiguinho, dá a mãozinha, é a necessidade de ser útil. É aí que a gente já tem que incentivar a ajudar mesmo. Porque depois se eu vou querer que seja um adulto empático lá na frente, se eu não deixei ele experimentar esse ser útil, quando ele manifesta naturalmente essa vontade que é inata, essa bondade que já é inata da criança, né? A gente tem que incentivar. Claro que esse ser útil, esse ajudar, de acordo com a possibilidade, com a idade, mas já inserindo, né? Porque a criança fica muito feliz, ela descobre ali a alegria de ser útil. Então ela diz aqui, professor Masaharu Taniguchi nos diz que a criança sentirá um prazer e alegria no ato de ajudar os outros. E esse egoísmo aos poucos começa a desaparecer. Com esta atitude mental, os pais acabam formando então a boa personalidade da criança, pois é nesse período que se completa essa formação da personalidade, essa percepção de ser útil. Página 53. Que importante, né? Então vamos lá. Nessa fase ainda de 3, 4 anos, 2, isso é relativo, assim, a gente sempre tem essa medida mais flexível, mas vocês vão perceber que é a fase dos porquês. Tudo a criança quer saber por que existe, tem aquela curiosidade natural. Então é importante a gente conversar com a criança, deixar ela perguntar e responder, mas responder aquilo que é estritamente necessário. Não precisa ser uma explicação gigantesca, mas incentivar que ela continue admirada pelos fenômenos, já começar a relacionar os fenômenos da natureza com a presença de uma vida maior, com a presença de Deus, né? Já percebendo essa espiritualidade e já deixar a criança manifestar ali a sua potencialidade de observador, de criativo, às vezes até de inovador. Tá? Para que ela vá se libertando já desse egocentrismo e de perceber as coisas à sua volta. Também é muito importante a gente cuidar das palavras, cuidar das histórias, que as crianças gostam muito das histórias e são influenciadas por elas, né? Se identificam com a fala dos animais, como personagens, então é bom que a gente faça aí uma boa seleção do que as crianças estão assistindo, das histórias que elas estão ouvindo, que ela vai já assimilando aquilo tudo. Aí entramos na fase, gente, eu tô falando bem resumido, e vocês, por favor, leiam na íntegra, tá? Depois a literatura aqui.
A criança já chegou então aí aos seus 4, na fase dos 4 aos 6 anos, onde ela já domina o vocabulário, já fala e geralmente gosta de falar. Então, meu amigo educador, você sabe que se a sua sala estiver muito quietinha e as suas crianças têm essa faixa etária, alguma coisa está errado, a gente está inibindo a criança, talvez a gente tenha que adequar o momento de falar, ou melhor, alguns momentos para escutar, e porque é uma idade ruidosa, vamos assim dizer, né? Que elas falam muito, gostam de contar história, gostam dos heróis, gostam ainda mais dos fenômenos da natureza. E aí o professor Kei Kanuma conta aqui pra gente na página 62, ele faz uma reflexão, né? Ele pontua a gente com a questão, relacione com Deus, mas veja como você vai apresentar Deus para o seu filho, né, para a criança. Ele faz assim, se uma criança ouvir desde pequena, página 162, tá? Desde pequena, histórias terríveis de castigos no inferno, passará a sentir inquietação quando no seu futuro, caso não venha a conhecer uma religião verdadeira, provavelmente será atormentado por essa inquietação a vida inteira. Jamais devemos usar o nome de Deus como instrumento de ameaçadores sermões. Em vez disso, devemos enfatizar constantemente que Deus é amor, é fonte de felicidade, é força criadora, é leal, é a alegria suprema, enfim, é a origem de tudo que é bom. Este é o conceito de Deus que devemos transmitir à criança. Olha que reflexão importante, né? Para que a criança cresça segura e amando e respeitando a Deus e não se sentindo tolhida, se sentindo ameaçada, tá? Então ele diz aqui, pais, conversem muito com os seus filhos, tá? Deixe seus filhos descobrir o mundo fazendo experiências. Observem seus interesses, suas brincadeiras, estimule o dom natural e a aptidão. Incentivar a imaginação e a criatividade, em vez de tolher, né? Então toda criança se tornará talentosa se os pais e educadores descobrirem sinais do despontar da capacidade latente e se empenharem em desenvolvê-la de maneira correta. Quando a criança dá asas à imaginação e tende a ver coisas irreais como se fossem reais, os adultos acham que ela é mentirosa. No entanto, para a criança, as cenas que provoam a sua imaginação são tão reais que elas não são mentira, né? Que ele diz, faz parte do imaginário infantil. Então é importante que a gente, adulto, não saiba lidar com esse universo da criação, né? Dizia para a gente não tolher. Eu lembro da história sempre de Santos Dumont, que eu li uma vez sobre a perspectiva da mãe dele, que ele adorava subir nas árvores, e quando a mãe falava, desce daí menino, o que você está fazendo aí? Ele falava, estou observando os pássaros, porque eu quero voar como os pássaros. E o que essa mãe fez? Construiu uma casa na árvore para que ele observasse os pássaros. Ela não falou, imagina, ninguém voa, homem não voa, né? Ela só cuidou ali para que ele fizesse isso. E aí, mas futuramente a gente já conhece a história e foi criado o avião que possibilita a gente ir para lá e para cá, né? Através dessa imaginação criadora. Então, olha a importância da gente, dos educadores nesse momento, né? Então, gente, assim termina a primeira infância, que é a fase aí extremamente importante para todo o desenvolvimento cognitivo, emocional das crianças, para que elas, e principalmente aí, gente, é o momento em que a gente tem que já começar a mostrar as coisas que não são permitidas e as coisas que não são toleráveis e definindo aí regras básicas de obediência, né? Como mostrando os limites, mas colocando
dando certa liberdade, mas colocando os limites também. Já com 7 anos, a criança já tem então autonomia, ela já se interessa por jogos coletivos, já começa então a entender regras quando ela começa a fazer jogos com regras, aí a gente começa a perceber um modo ainda às vezes egocêntrico funcionando, quando ela quer dar um jeitinho ali de burlar as regras, e o modo o momento em que ela aceita, porque ela vai percebendo que só assim ela pode participar. Então é importante a nossa incentivo, né, nesse momento, deixar que a criança se vire um pouco mais, não tentar ir resolver por ela, tirar satisfações por ela, não, gente, deixa ela ir se resolvendo, né? E uma dica interessante do professor Kanuma é: não imponha, conduza, argumente, né? Às vezes a criança, ele fala, torna-se mais realista, então ela pode se recusar a obedecer e tenta se rebelar. E aí, ao mesmo tempo, os pais podem entender isso como uma desobediência, né? Ele fala, mas aí que desponta a ousadia, a coragem, e pode parecer uma teimosia ou uma rebeldia. Então ele fala pra gente, olha, conduza com habilidade, conversa com seu filho, que você está formando aí essa ousadia. Então é um desafio para a gente achar essa medida aí, mas é possível, né? E aqui a professora Kátia já nos faz um alerta sobre... existem tantas crianças irritadiças hoje, e aí ela estava aqui relacionando, falando para a gente da agenda com excessos de atividades, né? Às vezes na tentativa, página 66, na tentativa de desenvolver ao máximo o potencial de seus filhos, os pais montam uma agenda repleta de compromissos. E aí acabam sobrecarregando as crianças. Então, manifestar o potencial, o dom, gente, não significa sobrecarregar a criança. Né? Significa a gente observar, conversar bastante, perceber o que a criança gosta, o que ela tem mais, com o que ela se identifica mais, quais atividades que ela gostaria de fazer. Né? E brincar. Porque é na brincadeira que as crianças exercem, né, os papéis, experimentam ser mãe, ser pai, ser professor, experimentam. Então, se a gente lota a vida da criança e impede até que ela brinque, a gente está interferindo nesse desenvolvimento. Não só da coordenação, mas o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psíquico, tá? Então, o professor Kanuma até fala assim para a gente, pais, não se apeguem ao seu modelo de educação, ao seu padrão de educação. Está na página 169, deixa eu pegar só um trechinho aqui. Os pais não devem tentar moldar o filho a um determinado padrão que eles querem, valendo-se da sua autoridade. Pode ser que o filho se amolde a esse padrão temporariamente. Porém, uma criança constantemente reprimida, às vezes pensa que seria bom se seus pais nem existissem. Mais tarde, advertida pela própria consciência, ela compreende que é errado ter esse pensamento e procura reprimi-lo. Porém, essa revolta fica represada nela mesma e volta a se manifestar na juventude. Então, gente, olha aqui o alerta para nossa própria reflexão, né? Não tente amoldar a criança, respeite a liberdade, respeite o dom, converse, aí ele diz aqui, continua, converse desde cedo, reconhecendo as qualidades e o elogio, e elogie. Gente, terminada aí essa fase toda da primeira infância, que é riquíssima, a gente já entra na segunda infância, a partir dos 8 anos até a pré-adolescência, onde a gente tem mais ainda que trabalhar essa autonomia, dar uma certa liberdade, deixar que a criança tome certas decisões, não a decisão da casa, mas das suas escolhas, lidando com as consequências dessas escolhas.
né? Então, esse que é o não amoldar. Então, é preciso que a gente vá soltando aos poucos. E às vezes as crianças não verbalizam, mas elas se orgulham dos pais, se orgulham dos professores e têm os pais e os professores como referência, como modelo. Então é muito importante aí que a gente reconheça as virtudes das crianças e elogie para que a gente direcione em direção à luz, né? Então, a criança, embora está na página, no livro da professora Kátia, Vivências na Educação, página 71. A criança nessa faixa etária, embora não demonstre, tem orgulho dos pais, ama-os muito e quer ser reconhecida e elogiada por eles. Portanto, é muito importante observar a qualidade dos filhos, mesmo que isso demande uma observação atenta no dia a dia. E assim que vir um ponto que mereça ser elogiado, por mais simples que seja, faça-o. Faça-o com toda sinceridade e empolgação, para que a criança sinta que realmente tem qualidades e cresça nessa direção, com autoconfiança e elevada autoestima. Profundo, mas é possível. É só a gente estar conectado com os nossos filhos que a gente vai perceber aquilo que de fato tem que ser elogiado, né? Isso que é o direcionar a criança em direção à luz, né? Mostrando para que ela siga naquela direção que está sendo apresentada. E aí, gente, a gente chega na adolescência, que é riquíssimo, que dá um outro estudo para a gente falar só da adolescência, mas que é fantástica, né? Uma época de movimentos, de inquietações, uma época fantástica também. Importante é que a gente mantenha sempre essa fase aí que o professor Kanuma chama do desmame psicológico, de sair deste mundo juvenil para entrar neste mundo mais adulto, né? Mas podendo contar com os pais, se sentindo apoiados pelos pais, né? E muitas vezes os pais, por terem a impressão de que os filhos estão se afastando quando eles começam a querer se impor, mostrar sua personalidade, então às vezes não sabem lidar com o filho nesse momento. Então, isso dá para a gente fazer aqui uma outro estudo, uma outra palestra um pouco mais, mas gente, a mensagem é: fique próximo, né? Se mostre presente, aberto para perceber, para escutar o sentimento, escutar e dê uma educação de valores, como diz o professor Kanuma, né? Cada fase é um aprendizado importante, gente. Cada fase tem a sua peculiaridade, é uma delícia. E dentro dessas fases, cada criança vai reagir de um jeito, vai crescendo e vai se mostrando. Então, ao mesmo tempo, é uma delícia e é um desafio. Mas se nós fomos incumbidos, né, dessa missão, dos filhos são dádivas que a gente recebe de Deus para cuidar, para conduzir e para soltar. Educar é confiar na criação de Deus, com as virtudes práticas. Que virtudes são essas? A confiança, o amor e o elogio. Assim, gente, podem confiar e... Ai, preletora, mas eu não sabia disso antes, meu filho já cresceu. Gente, o momento da educação é o agora. Agora que você tomou contato com essa educação, que você olhou para você, é o momento de você assumir as rédeas dessa educação, de se conectar com seu filho, não importa a idade dele, mas de enxergá-lo como esse filho de Deus, como uma dádiva que Deus colocou na sua vida para que você conduza. E você, meu amigo educador, professor, que veja em cada aluno também esse filho de Deus que está ali
para que você aprenda com ele e ele aprenda com você, né? Aproveite esta oportunidade. Então, termino aqui o nosso estudo, agradecendo a presença de vocês, agradecendo esta oportunidade maravilhosa. Muito obrigada. Bem, meus amigos, chegamos ao momento perguntas e respostas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, mande sua pergunta para nós através do e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br. Sua pergunta vai ser encaminhada para nós e algum dos preletores estará respondendo, tá bom? Então, pergunteaopreletor@sni.org.br. Eu já estou com as perguntas de hoje aqui na minha mão. Vou ler a primeira pergunta para vocês. Meu filho, de 8 anos, continua com um persistente problema de enurese noturna. Puxa vida, hein? E se sente constrangido. Imagino. Já tentamos de tudo e aí a pessoa, acho que a mãe, né, pergunta o que posso fazer para ajudá-lo. Bom, que bom, né, que você tem com esse amor, está preocupada e buscando uma solução para isso que seu filho vem passando, né? Mas vamos aqui então entender juntas e pensar. Primeiro, todo comportamento, qualquer comportamento, inclusive a enurese noturna, né, o xixi na cama, o xixi, é um símbolo que é a manifestação de algum sentimento que está represado no inconsciente, de algum sentimento que está ali guardado. Então, mãe, é preciso se aproximar, entender os sentimentos do seu filho, né? O que está se passando ali na cabecinha dele, se ele está com medo, está com receio, o que está guardado ali nesse inconsciente. E com certeza não é intencional, né? A criança ela não tem culpa quando isso se manifesta, né? Ela percebe alguns sentimentos, inclusive percebe vibrações do ambiente e manifesta na forma do comportamento dela. Então, inclusive no livro texto de hoje do nosso estudo do professor Kanuma, no Ensinando e Disciplinando os Filhos, página 277, 278, o professor Kanuma está falando sobre a questão da enurese noturna. E ele coloca uma série de situações que podem desencadear essa enurese, que vão desde o nascimento de um irmãozinho mais novo, da chegada de um irmãozinho na família e da criança se sentir insegura, se sentir assim ameaçada com a chegada desse irmão e passar a manifestar, né, esse xixi, assim, de se expressar através da enurese em vez de uma outra manifestação. Mas também, ele diz aqui, o problema também surge nas seguintes situações. Quando a criança é comparada com outros irmãos ou irmãs, né, ou às vezes primos, alguém da família, e se sente inferiorizada. Então, nessa comparação, quando ela sente que ela não dá conta, então ela também pode manifestar aí, através do xixi, essa tristeza dela não conseguir corresponder ao que é esperado, não se sentir às vezes à altura do outro. Então, também ele diz aqui pra gente, quando ela sente de certa maneira uma carência afetiva, ou quando ela pode ser tratada com excessivo rigor pelos pais. Então, ela fica aflita e acaba manifestando enurese. E diz também aqui, a criança pode ficar também aflita por causa de desentendimentos no lar, principalmente desentendimento entre os pais e a mãe. E existem também outras situações em que a criança pode se sentir
carente, pode se sentir não à altura das expectativas da família e pode manifestar e sentir medo, e tudo isso fica represado no inconsciente dela e acaba se manifestando através dessa enurese. Então, mãe, quando a gente diz que primeiro a educação começa com a gente, é fazendo uma reflexão de como que está meu lar, como que eu estou me sentindo, como está a minha casa, porque às vezes o filho está captando essa vibração do ambiente e manifestando, né, através do inconsciente dele, manifestando isso para que você também perceba, né? Então se aproxime do seu filho, envolva com bastante carinho e para entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo também dentro de você, se está tudo bem, né? Com certeza, se não está, vai passar a estar agora, porque você está disposta a resolver essa situação, não é mesmo? E faça uso da palavra, né? O uso correto da palavra. Então, veja bem, quando você diz já fizemos de tudo, então você está afirmando que já fez, e está reconhecendo esse problema, dando força para esse problema. Quando na verdade a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que negar a existência desse problema, porque no mundo de Deus não existe criança que faz xixi na cama, né? No mundo criado por Deus, seu filho é filho de Deus, é perfeição, é harmonia, é saúde, é alegria, é tranquilidade, e é este olhar que você tem que manter para ele, é isso que você tem que visualizar e vibrar. Inclusive você pode usar essas palavras de sugestão para que ele vá absorvendo. Então pode ser, inclusive com ele dormindo, que o subconsciente fica aberto, né, para receber essas palavras sem resistência. Então você pode dizer para ele, aqui o professor Kanuma fala para a gente, para fazer com que a criança manifeste a sua natureza divina, é preciso compreendê-la. Quando ela estiver triste, é necessário compreender o motivo. Com profundo amor, compartilhar a sua tristeza e o seu sofrimento. É importante expressar concretamente o amor por meio de palavras e atitudes. Então, acolha, né? Não repreenda. Fala, meu filho, isso já passou. Ai, que bom, hoje você fez menos xixi ainda, cada dia fará menos, né? Incentivando, encorajando e afirmando que ele é filho de Deus, é feliz, é saudável, mesmo com ele dormindo, pode falar palavras, meu filho, eu te amo, meu filho, você é vida de Deus. E com certeza, olha, a repetição de boas palavras tem o efeito da força da sugestão e faz com que a criança revele a sua natureza divina latente. Então, com certeza, isso também vai passar. Confie, né? Palavras de confiança, palavras de amor e de elogio. Tá bom? Muito obrigada por você ter enviado essa sua pergunta para a gente. A segunda pergunta, meu filho mais velho não tem a idade do filho, né? Mas diz aqui que é o meu filho mais velho, está com ciúmes do irmãozinho mais novo. Como fazer? Aqui não diz como que ele está expressando esse ciúme, não sabemos se é birra, se é choro, se às vezes a criança até chega a agredir, entre aspas, né, o irmão, às vezes quer arrancar a chupeta, competir ali com o irmão, mas aqui a mãe não fala, só fala que o irmão mais velho tem ciúmes do irmão mais novo. O que fazer? Então, isso é simples, né, gente? Primeiro é a gente sair do senso comum de que um irmão tem que ter ciúmes do outro. A professora Kátia Metransaita, aqui no Vivências em Educação, ela fala pra gente que é interessante observar como a verdade fica gravada no subconsciente, né, da gente. Então,
não precisa existir um irmão aí com ciúmes, né? Isso é o senso comum, né? Dizer que sim ou que não, né? Que, com relação ao ciúme. Mas principalmente, gente, é importante envolver o filho mais velho com bastante amor. Às vezes, não sei por quanto tempo ele foi filho, se foi filho único, né? Se foi muito tempo, talvez tenha sido só o centro só ele durante mais tempo, ser o centro da atenção, o centro do lar ali, todo mundo dava atenção só para ele, agora tem que dividir essa atenção. Não sei se de repente também, mas vale a pena pensar como que vocês estão se dirigindo a ele. Às vezes a gente com boa intenção, mas fala, meu filho, não, você já é grande, que bobagem, deixa isso pra lá, isso é pro seu irmão, olha, você já é grande, já é um mocinho. E aí a gente começa a colocar esse ser grande como quase ser uma coisa ruim, porque ele está deixando de receber a atenção, as coisas boas aqui, entre aspas, que o pequeno está recebendo, que o mais novo está recebendo, e a gente está alegando que é porque ele é mais velho. Então aí ele já começa a associar que ficar mais velho é ruim, e aí manifesta esse comportamento aí de ciúmes em relação ao irmão. Então é observar que palavras que a gente está usando, envolver o filho mais velho, manifestar ainda mais amor por esse filho mais velho, envolvê-lo aí nas ações. Então ela diz assim, a professora Kátia, que o que é preciso fazer então, né? Devemos manifestar ainda mais amor ao filho mais velho, quando do nascimento de um novo nenê. Não é porque ele já é crescido que não precisamos mais manifestar esse amor. Justamente porque ele está crescendo, devemos mostrar-lhes que o amor dos pais continua eternamente o mesmo e fazê-los sentir que sua vida e a dos seus pais são uma só. Assim, carregando, abraçando, ele sentirá que mesmo na presença do irmão, mesmo já grande, seus pais continuam amando como antes. Então é manifestar o amor, tá? Acolher, envolver, e tenho certeza que isso, e afirmar, né, que isso não existe, isso só foi uma pequena manifestação, e envolva todos os seus filhos com amor, e isso já passou. Então, gente, essas foram as perguntas de hoje. Eu agradeço a oportunidade de respondê-las, e se você tiver alguma questão que você queira saber, mande para nós através do e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br. Muito obrigada. Bem, meus amigos, já estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso encontro, e antes de finalizar, gostaria da gente lembrar sempre da oração, né? Não devemos nos esquecer da oração em todos os momentos. A preletora Kátia escreve tão bonito na página 83 que orar é ver com os olhos espirituais, que a oração é uma declaração de fé, e tudo que se declara em oração com fé realiza-se. Então é importante que a gente visualize, né, nossos filhos, visualize nosso lar, visualize nossos alunos, envolva com bastante fé, com bastante convicção, com bastante amor. Com certeza, né, esse amor, esta vibração de luz, isso se manifesta na nossa vida. Então eu gostaria de convidá-los para orar neste momento. É a oração do professor Masaharu Taniguchi, oração para abençoar os filhos. Essa oração está transcrita também no livro da professora Kátia, na página 83, mas essa oração a gente encontra também avulsa nas livrarias da Seichonoye, oração para abençoar os filhos do professor Masaharu Taniguchi. Se você me acompanhou até agora, mas ainda não tem os filhos, mentalize, né, os seus sobrinhos, seus familiares, seus alunos, nesse momento,
Veja com esses olhos de Deus, com esses olhos de pai, com esses olhos de mãe, e envolva-os com todo esse amor durante esta oração, tá bom? Então vou pedir para que vocês, serenando a mente, fechem os olhos, direcionem sua mente a Deus e acompanhem mentalmente a oração, tá bom? Oração para abençoar os filhos. Meu filho, eu te abençoo. Meu filho, tu és filho de Deus. Tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus. Eu te amo com o amor de Deus. Eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, filho. Tu és a luz da nossa vida. Tu és a alegria do nosso lar. Tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu serás um grande homem. Tu terás um futuro brilhante. Tu serás um futuro dirigente do Brasil, pois nascestes abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Obrigado. Muito obrigado. Bem, meus amigos, com esse sentimento, de amor e gratidão, eu encerro o nosso encontro de hoje, agradecendo também a cada um dos senhores, a cada um de vocês, dessa altura já ficamos íntimos, que essa vibração de amor, essa vibração de Deus preencha o coração de vocês, preencha todo o seu lar, preencha o ambiente por onde vocês estiverem, que vocês tenham uma semana abençoada. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E aí, galera, tudo bem? Que saudade de vocês. Tô aqui hoje para fazer um convite especial. No dia 25 de julho, às 19 horas, vai rolar a 65ª Convenção Nacional da Ação dos Jovens Aceite União do Brasil. Sim, o nosso evento mais esperado, é emocionante, é alegre. Olha, eu não vejo a hora de acontecer, viu? E lá no nosso Instagram, @JSC_Brasil, na nossa bio tem um link para que você possa se inscrever. E já vou adiantando, quem se inscrever nesse link vai receber um conteúdo exclusivo. Mas o que nós vamos receber? Não posso contar. Vai lá no nosso link, se inscreve e nós nos encontramos no dia 25 de julho. Muito obrigado. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Olá, filhos de Deus maravilhosos! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitória Baqueiro, sou divulgadora aqui na Regional Bahia Pituba e tô aqui para ensinar para você como é super fácil se inscrever na nossa Convenção Nacional Virtual. É isso mesmo. Preparei um tutorial para mostrar para você o passo a passo para você se inscrever agora mesmo. Nos vemos lá! E o primeiro passo é ir no Instagram, na página oficial da JSI Brasil. E logo aqui no início tem esse link em azulzinho, tá vendo? Coautores do Mundo. Então, ao clicar nesse link, você vai ser direcionado para a página oficial de inscrição da nossa 65ª Convenção Nacional. E aqui o primeiro passo é colocar o seu e-mail. Vou digitar aqui o meu e-mail e vocês vão digitar daí o de vocês, tá? Depois vamos clicar em inscrever-se gratuitamente e colocar os nossos dados. Então aqui eu estou escrevendo os meus, meu nome completo, a minha cidade. Deixa eu colocar aqui um espaço, Lauro de Freitas. Coloque também o seu bairro e em seguida escolha a sua regional. Aqui tem todas as opções, mas como um exemplo eu vou escolher aqui não sei ou não tem. Coloca a minha idade e coloca o seu número com DDD, isso é muito importante. Se você deseja receber mais informações da Aceite União do Brasil, clica nesse botão abaixo, dá um tiquezinho e em seguida inscrever-se gratuitamente.
E nesse momento você já estará inscrito oficialmente na nossa querida Convenção Nacional. Nos encontraremos lá, será uma noite muito especial. Muito obrigada! Agora, você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. É o livro de receitas Delícias de Dar Água na Boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas. Todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil, que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família. O resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico, ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas, sendo a maioria vegetariana. São cheesecakes, espaguetes, quiches, risotos, bolos, lasanhas, tofu, tortas, shimeji e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia. Cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária, cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores. Eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância da alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Enfim, trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e elevar a alma humana a uma etapa superior da prática de reverência à vida. Delícias de dar água na boca. Agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. Muito obrigada e bom apetite!